Muito lindo dia! Começando essa live maravilhosa de hoje, com muita inspiração, com muito amor, com muita alegria. Eu não coloquei o título. A nossa live de hoje é sobre a entonação da nossa voz e o que a entonação da nossa voz tem a dizer sobre nós. O que a entonação da sua voz tem a dizer sobre você. E eu fiz umas pesquisas rápidas aqui no Instagram, nos stories, para sentir como que vocês estão em relação a isso, se vocês já prestaram atenção sobre a entonação da voz, se é uma coisa que é completamente nova, que vocês nunca repararam. E eu achei interessante que metade das pessoas, exatamente, metade das pessoas que responderam já repararam, percebem que existe uma mudança de entonação na voz e a outra metade nunca reparou. E o que que é a entonação? Vamos começar por aí. O que que é a entonação da voz? A entonação da voz é literalmente o tom, o som que a gente emite com a nossa voz. Quando a gente fala, cada palavra, cada letra, cada fonema, ele está em um tom, ele emite um som. Então, a gente pode, por exemplo, facilmente transformar uma fala em uma linha melódica, como numa música. Toda música tem uma linha melódica. Então, eu estou falando aqui e nessa fala existe um canto, existe uma cadência. Bem-vinda, Stoveg. Então, quando a gente fala, tem uma entonação e essa entonação, ela traz uma sensação, ela traz uma vibração. E a gente muda essas entonações o tempo inteiro, né, dependendo da situação que a gente está. Por exemplo, se eu vou pegar situações assim bem caricatas para a gente entender. Quando a gente está falando com um bebê, com uma criança, normalmente a gente acaba utilizando uma entonação mais aguda, né? Ai, que coisa mais linda, que coisa fofa! Né? A gente costuma usar um pouco esse registro que a gente chama de voz de cabeça, por exemplo, né? Quando a gente já está numa situação em que a gente quer passar uma certa autoridade, né? A gente traz, né, uma certa firmeza na voz, ou se nós que somos mulheres, vamos falar com os homens, numa situação também aí em que existe uma hierarquia, alguma hierarquia, né? Pode ser que algumas de nós traga um timbre, né, um tom de voz mais grave. Então, a gente vai falar assim, não, é assim, né, com um pouco mais de firmeza. Claro, não para todas, né, que estou dando alguns exemplos para a gente entender onde a gente sente essa entonação nas nossas falas. E o que que são essas entonações, né? Como que isso acontece? Isso é automático, né? A gente não pensa muito sobre isso. Primeiro porque a gente também não aprendeu a pensar, a refletir, a sentir a nossa voz, e a gente não percebe muito como que essas dinâmicas acontecem. Então, a gente também não observa muito o que causa essas dinâmicas, ou seja, o que faz com que quando eu falo a minha entonação mude. E aí, uma segunda pesquisa que eu fiz no Instagram foi onde, né, em que contextos vocês sentem mais essa diferença de entonação. E eu achei interessante que a maior parte das pessoas sente quando está falando em público. Então, quando a gente está falando em público, existe um contexto muito específico. Dexter, bem-vindo, bienvenido. Espero que você entenda bem aqui o português. Quando a gente está em público, a gente fala para uma quantidade de pessoas maior, e são pessoas que não necessariamente têm uma relação com a gente. E aí a gente sente
mais aquela sensação que é o medo de ser julgadas, né? Então, eu estou falando para um número de pessoas e eu não sei como vai chegar nessas pessoas o que eu estou dizendo e qual que vai ser o julgamento dessas pessoas em relação ao que eu estou dizendo e em relação a mim. E aí, essa sensação, ela traz imediatamente um conteúdo emocional que muda a minha entonação. Então, pode ser que eu sinta a minha voz mais embargada, mais trêmula, eu sinta a minha voz mais fina, né, mais aguda, ou algumas pessoas podem sentir ao contrário, podem sentir a voz mais grave, ou então muito para dentro, como se alguma coisa impedisse, né, a voz de sair. Então, tudo isso pode acontecer dentro dessas situações muito limites, vamos dizer, né, em que fica mais claro para a gente, né, quando essas mudanças na nossa entonação acontecem. Ei, Tati, bem-vinda, bom dia. Graças a ti, Dexter. E só que acontece que essas mudanças de entonação, elas estão presentes o tempo inteiro nas nossas falas, né, nos nossos contextos. E existe uma informação, existe um conteúdo aí muito precioso para a gente se perceber, para a gente se escutar, né? Então, eu vou começar hoje esse tema da entonação, agora que a gente já entendeu o que é a entonação, trazendo o Nada Yoga, que é um estudo, que é uma tradição, que na verdade existem várias vertentes dentro dessa tradição. Eu não sou uma estudiosa de Nada Yoga, só que é um conteúdo que conversa muito com a consciência que eu trago, então eu sou muito agradecida por poder estar acessando também esse conteúdo. O Nada Yoga tem como centro, e isso me pareceu super interessante, tem como centro de toda a prática a escuta. Então, no fim das contas, tudo dentro do Nada Yoga e da filosofia do yoga como um todo, de todas as práticas, dos asanas, de tudo, traz para esse espaço interno de escuta. Então, olha que interessante. Essa escuta, em primeiro lugar, é uma escuta interna, é uma escuta de dentro, né, do meu ser, do meu sistema circulatório, da minha respiração, da minha pulsação, né, do meu coração. Né? E aí a gente tem condições de expandir essa escuta para o externo. A qualidade da minha escuta vai ser muito diferente quando eu cultivo essa minha escuta interna. E aqui tem uma chave muito importante para tudo que a gente vai tecer hoje nessa live, que é a construção da nossa coerência, da coerência da nossa comunicação, e aí entra a entonação. Porque quando eu falo, quando eu me comunico desde o centro, desde o meu espaço interno, desde o meu sentimento real, Letícia, bem-vinda, meu amor. Quando eu me comunico deste espaço, a minha entonação, ela vai ter uma vibração muito mais nítida. E aqui a gente vai fazer um exercício muito simples, tá? Multimilionários dias a ti também, Letícia. Eu vou falar, eu vou fazer um som aqui para vocês, né? Sem nenhuma intenção, sem nenhuma preparação. Simplesmente vou fazer um som. Aie, 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 oh. Aie, 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 oh. Nasceu aqui agora isso aí, aí eu vou tentar reproduzir. Agora, eu vou respirar. Eu vou trazer para o meu coração a minha atenção, eu vou me conectar com o meu coração. E como se esse som agora saísse deste espaço. Então, a intenção é que esse som agora saia desse espaço, desse meu centro. Eu sinto esse amor expandido. Aie, 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 oh.
Aê, 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 ô. Percebam se muda, né, a forma como chegou aí. Então, me contando o que que mudou da sensação. A mesma coisa a gente faz com a fala. Então, quando a gente tá naquelas conversas, tá naquele falatório em que a gente tá mais verborrágicos, vamos dizer assim, né? A gente está falando, 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 sem saber exatamente o que a gente está dizendo. A gente está nesse modo mais automático, em que a nossa fala ela não está conectada com o nosso coração. Isso é muito perceptível depois que a gente passa a trazer atenção para isso e a praticar isso. Como são coisas que a gente não aprende, quer dizer, a gente aprende a falar como? A gente aprende que existe um sistema linguístico, né? E a gente usa esse sistema linguístico para estar dentro de uma sociedade, né? Para estar dentro dessas relações sociais. A nossa sociedade hoje, ela é uma estrutura que traz muitas regras, que traz muitas expectativas em relação a gente, em relação ao que a gente deve ou não construir, ao que a gente deve ou não ser, se comportar, criar. Então, a gente o tempo inteiro se vê diante de limitações criadas por outros, né? Que em alguma medida também foi criada por nós, porque nós somos esse mesmo coletivo, nós não estamos separados, né? Então, quando a gente se vê diante de todas essas limitações, a gente entra dentro de um sentido de sobrevivência que é eu tenho que me encaixar, né? Eu tenho que me encaixar e é importante para mim ser aceita dentro da sociedade. E aí nasce um medo que é muito presente em muitos nós, que é o medo de não sermos aceitos, o medo de não pertencermos, né? E a partir desse medo, a gente cria muitas estratégias de sobrevivência dentro dessa experiência. E a gente vai se encaixando, literalmente, encarrando, e aí a gente vai se fazendo assim para poder estar dentro desses padrões, estar dentro dessas expectativas e sermos finalmente aceitos, estarmos dentro dessa sociedade felizes, felizes, né? Achando que estamos felizes, só que não estamos. Então, é importante a gente perceber o que a gente pode fazer para começar a discernir o que realmente aqui sou eu e o que não é meu. O que é do externo e que eu absorvi, que eu comprei. Só que, na verdade, será que eu sinto assim mesmo? Será que eu realmente penso dessa forma? Então, teve uma época que eu me lembro bem, assim, de chegar à noite e eu ouvia muitas vozes na minha cabeça, como se eu tivesse uma antena de rádio. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Assim, era sempre antes de dormir, em que eu me relaxava e aí eu começava a ouvir muitas vozes, vozes, vozes falando, 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 falando aleatoriedades. E aí isso me dava uma sensação e eu me concentrava, respirava, me concentrava até escutar somente o meu coração. Era a forma como eu, né, que eu desenvolvi para poder dispersar também essas vozes, porque, né, naquele momento era um pouco assustador, hoje não mais. O que para mim isso diz, né? Essa experiência é uma imagem para mim muito do nosso tempo, em que a gente o tempo inteiro escuta muitas coisas, acessa muitas informações e fala, reproduz automaticamente também muitas dessas informações, muitas dessas opiniões, muitas dessas impressões.
E a gente não aprendeu também a fazer essas perguntas, né? A ter essa percepção de, é isso mesmo que eu sinto? Essa fala é realmente minha ou eu estou reproduzindo? Eu estou reproduzindo o que eu ouvi dos meus pais, eu estou reproduzindo o que eu ouvi na televisão, eu estou reproduzindo o que eu ouvi dos meus amigos, que eu gosto muito e eu amo fazer parte do grupo deles, então eu vou reproduzir o que eles estão dizendo. É assim, exemplos mais caricatos, só que estão muito presentes na nossa vida, nos nossos aprendizados. E essas perguntas, elas são muito importantes para a gente fazer esse discernimento e junto com esses exercícios de estar mais conectados, mais alinhados com o nosso coração, com o nosso ser, com essa escuta interna, a gente tem melhores condições de separar o joio do trigo, né? E de perceber assim, isso sou eu. Isso sim sou eu. E aí aqui a gente já tem uma fala, a gente já tem uma comunicação que está muito mais alinhada com a gente, com quem a gente é. Isso é puro ouro. Isso é um tesouro, né? Muito precioso para a sociedade. O fato de nós podermos ser quem somos e manifestar o que nós somos, né? E aí, falando assim, eu sei que para uns pode parecer muito simples e para outros pode parecer algo, uau, por onde eu começo? Como que faz isso, né? E muito simples porque às vezes é uma coisa assim, é só isso? Só que será que a gente está fazendo isso mesmo, né? De verdade? Nós somos seres únicos, nós somos seres completamente únicos, assim como a nossa voz. A nossa voz é um fenômeno que não se repete, né? Que diz completamente da singularidade de cada ser. Então, nossa estrutura interna de ressonância, ela produz harmônicos que são únicos. E quando a gente olha para fora, escuta uma voz muito bonita e quer reproduzir aquela voz, a gente está deixando de manifestar no mundo a voz que é única, que é sua, né? E é a mesma coisa em relação a tudo, em relação aos nossos pensamentos, à nossa percepção, a nossa forma de ser, né? Gabriel, meu amor, bem-vindo. Vamos pensar assim. Teve uma vez que eu estive imersa em um retiro no Uruguai. E teve uma imagem nesse retiro que eles trouxeram que ressoou e segue ressoando para mim bastante. Eles traziam essa ideia de que o mundo é como um grande círculo, né? Então, a consciência humana é como um grande círculo, uma grande esfera. E cada um de nós representa um ponto dessa esfera. E o todo, toda a consciência que nós somos é o conjunto, é essa rede, né? Que é essa esfera, esse encontro de todas essas percepções, de todas as consciências que nós somos individualmente. Por isso nós somos, ao mesmo tempo, um e esse todo. Nós somos uma consciência e nós somos a diversidade dentro dessa consciência. Laura, que honra, bem-vinda, linda. Saudades de você. Por isso, essa consciência da importância da nossa singularidade, da importância da autenticidade da nossa voz e do nosso ser para a construção dessa consciência é muito, muito, muito importante. Tá, Raquel, volta. E o que tudo isso mesmo tem a ver com a entonação, né? Vamos voltar com o fio, né, da meada, que é a entonação. Isso tudo tem a ver com a expressão da minha voz quando eu falo. Quando a gente sente que a voz chegou no coração,
que a voz fez vibrar o meu campo, eu sei que aquela voz, ela está impregnada do ser, da essência daquela pessoa que é tão única. E como que a gente acaba artificializando isso? Por que que a gente não sente tanto, né, esse sentimento de estar em contato com a essência da pessoa ouvindo a voz dela? E aí vai me contando aqui se para vocês faz sentido, se vocês já sentiram isso, se vocês conseguem perceber essas diferenças. Por exemplo, existem vários estereótipos dentro da nossa sociedade e que dentro dessa ideia de que que é importante a gente se encaixar, de que é importante a gente ter um papel social, a gente ter uma profissão e a gente já monta uma ideia do que é essa profissão, né? E a gente acaba absorvendo e nos impregnando de comportamentos, de gestos e também de uma entonação que não é nossa, né? E que a gente aprende a fazer daquele jeito para a gente poder, né, se encaixar dentro daquela ideia, dentro daquela ideia. Por exemplo, um político, vou pegar coisas bem caricatas para a gente poder entender. O político que fala dessa forma apaixonada e ao mesmo tempo assim, e assado, né? Tem uma coisa dramática e ao mesmo tempo autoritária e sempre muito para fora, porque normalmente os políticos estão falando para os grandes públicos, né? E você percebe como que muitos políticos acabam absorvendo essa entonação para si. Aqui eu fiz uma coisa bem exagerada só para a gente entender. Teve um dia, eu me lembro de uma palestra que eu assisti de uma professora também de canto e voz americana, e ela também trouxe um exemplo que foi muito interessante para mim, que é quando a gente quer ser aquela pessoa muito boazinha, aquela pessoa que sempre está solícita, aquela pessoa que sempre está ali para resolver tudo e que quer agradar todo mundo, e aí a gente percebe uma coisa naquela voz assim, sim, claro, claro, não, pode deixar, eu vou fazer, que é aquela voz suave, um pouco mais aguda e muito parece frágil, né? Muitas vezes eu percebi isso na minha voz. E me incomodava, e eu não sabia dizer exatamente o que me incomodava. E aí é um tesouro grande para a gente, porque quando a gente se incomoda, tem uma informação importante ali para a gente. Tiago, bem-vindo. Que informação ali tinha para mim? De que não estava alinhado. Aquela não era eu. Aquela era eu tentando ser algo, uma ideia, que eu imaginava que essa ideia seria aceita por todos. Faz sentido, gente? Me contam se vocês estão acompanhando, se está fazendo sentido aí. A mesma coisa para vários outros caminhos, né? Então, por exemplo, se dentro da minha psique eu entendo que para eu sobreviver nesse mundo, para eu ser aceita, é importante eu ser firme e eu falar né, de uma forma brava e eu sair esbravejando e brigando com todo mundo, é isso que eu vou fazer. Porque no nosso inconsciente, a única coisa que a gente vai construindo inconscientemente são formas da gente passar por essa experiência sem a dor, né? E, na verdade, a dor é simplesmente quando a gente acha, quando a gente tem a sensação de que a gente não foi aceito, né? E aí vem aquela sensação lá no fundo, e o nosso inconsciente vai fazer de tudo para que a gente não viva essa experiência outra vez. Nesse momento em que eu moldo a minha entonação, moldo a minha voz, né, para que ela expresse o que eu entendo que vai ser, o que vai ser bem aceito fora, ou que vai me proteger de uma experiência traumática, eu estou numa superficialidade, numa artificialidade.
E pode acontecer de, às vezes, eu falar e eu estranhar aquela voz. E se a gente não tiver com essa escuta interna presente, a gente deixa essas percepções passarem. A gente não está atenta a elas. Gabriel, faz muito sentido, eu só não compreendia. Maravilha, Gabriel. Vamos ver se até o final dessa live a gente consegue sair com mais consciência e com exercícios para a gente fazer também em relação a tudo isso que eu estou trazendo. Quando a gente nutre esse espaço de escuta interna, eu tenho muito mais condições de perceber quando algo está estranho. Lembra? Eu falei no post, não sei se vocês viram, se não viram, depois vão lá ver, que a nossa voz, a nossa entonação, trazendo uma imagem, é como o ponteiro da nossa bússola. A nossa bússola é o nosso centro, é o nosso coração. É a nossa essência, é a nossa pulsação. E a entonação é como o ponteiro dessa bússola. Então, quando eu sinto que tem alguma coisa ali na minha fala que está estranho, é importante parar, respirar e se perceber. E fazer perguntas, né? Essa forma com que eu estou lidando com essa situação, sou realmente eu? Ou é simplesmente o que eu aprendi? A gente aprendeu muitas coisas, a gente aprendeu a lidar com muitas situações na nossa vida e a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos familiares, na nossa escola, com as pessoas com quem a gente convive, com os colegas, né, de criação, de atividade, né, com quem a gente compartilha, né, o dia a dia. Então, a gente aprende e a gente reproduz muitas vezes, né? Se a gente não cultiva esse espaço de escuta interna, a gente fica só na reprodução. E reprodução não cria consciência, reprodução cria inconsciência e anticonsciência. E não é isso que a gente quer mais. A gente quer criar consciência. E a nossa voz cria muita consciência, cria a sua consciência, que é única e que é tão importante para essa consciência geral, global, como um todo. Então, a gente vai fazer aqui um exercício de autopercepção, bem simples. A gente, né, quem tiver aí já sentado, ótimo. A gente vai alinhar a nossa coluna, sentindo a nossa base. Inspira bem profundo, sente a sua coluna toda alinhada, desde a base até a última vértebra da cervical. Inspira profundo, inflando o ventre, retém o ar, traz a sua atenção para o seu coração, para o centro do seu peito e vai relaxando os ombros e mantém a cabeça firme e solta o ar bem devagar. Inspira profundo novamente, traz a atenção para o coração e você vai pensar, nesse momento, deixa vir uma lembrança ou de uma conversa, de uma fala sua, de uma reação a alguma situação. E simplesmente observa essa memória, essa lembrança. Percebe. Agora, percebe se dentro do seu coração você sente algum incômodo ou alguma sensação, qualquer que seja. E percebe o que essa sensação te traz de informação. Nesse momento, nessa memória, a forma como você reagiu ou a sua fala, o que você trouxe, era realmente você? Inspira profundo, solta todo o ar. Solta todo o ar. Inspira novamente.
E volta a essa memória e agora percebe como que você realmente reagiria ou qual que seria a sua real fala nesse momento. E percebe o seu coração. Muito bem. Podem voltar devagarzinho. Quem sentir de compartilhar se percebeu, se não percebeu, se veio alguma memória, se fez sentido. Vou ficar muito feliz até para saber como que está sendo aí para vocês essa experiência. Esse exercício é um exercício muito simples, mas para a gente poder perceber como que a gente pode fazer, né, essa percepção de que se eu estou alinhada, né, de perceber onde que está o meu ponteiro, na situação acontecendo ali, naquele momento. Aqui a gente foi lá numa memória. Agora, no dia a dia, né, quando a gente muitas vezes responde muito rápido, porque, vamos pensar, a gente faz muitas coisas no automático. Dentre essas coisas que a gente faz no automático, está as nossas reações. Nós nos tornamos extremamente reativos a tudo, né? Muito porque a gente tem essa sensação, primeiro, de que tudo quer ou tudo vai em contra a gente, de que tudo vai me machucar. Então, eu já crio um muro, uma barreira para me proteger de sabe sei lá o que, não importa. Isso é muito inconsciente, né? Então, o que a gente vai fazendo é desprogramando esse aprendizado que está lá gravado no nosso inconsciente e a gente vai criando outras possibilidades de vida, né? Outras possibilidades de responder aquilo que me acontece. Se a gente não faz isso com consciência, a gente vai seguir dentro dessas reatividades muito inconscientes, tá? Gente, vai me contando aí, que ninguém ainda está me respondendo, hein? Então, vamos pensar o seguinte: se eu estou numa situação, naquele momento, em que eu percebo que a minha reação vai para um lado, que eu já entendi que não sou eu, porque eu já fiz aquele espaço de escuta e já percebi que não é aquilo, aquilo não ressoa comigo, então eu respiro, porque eu sei que ali não é a resposta. Eu já experimentei, eu já repeti por muitas vezes esse padrão. E aí agora é importante eu abrir espaço para que eu possa responder de outra forma. E esse espaço que a gente vai abrir é no nosso centro, é no nosso salão interior, tá? E quando eu falo nosso centro, é literalmente, tanto fisicamente como energeticamente. E a gente vai fazer isso com a respiração. A gente vai inspirar profundo. A gente vai reter o ar, que foi uma coisa que eu aprendi com a Maria Ospina, que é uma mestre de comunicação avançada, de vocabulário, e que eu tenho aprendido muitíssimo com ela. Se vocês não a conhecem, eu sugiro que conheçam. Ela traz muita consciência para a nossa comunicação, para o nosso vocabulário, que está completamente alinhado também com tudo isso que a gente está falando hoje. Então, voltando, eu respiro, nutro esse espaço dentro do meu centro e permito que uma nova resposta surja desse espaço de amor. A gente fazendo isso, a gente realmente cria novas possibilidades de consciência, novas possibilidades
de responder a situações que normalmente geram mais dor, mais raiva, mais rancor e coisas que não nos interessam mais, porque a gente já vem experimentando tudo isso há muito tempo e é importante a gente criar outras coisas. E a gente só vai poder criar isso nesse nosso espaço tão privilegiado, que é a nossa essência, que é única. E como que eu sei, Raquel, quando eu estou falando desse espaço? Como que eu vou saber? A gente vai sentir no nosso centro, a gente vai sentir a vibração. E pode parecer muito romântico falando assim, e é verdade, gente, é real. A gente sente no nosso coração. E aí pode, inclusive, por exemplo, estou aqui falando, os meus olhos já, assim, se emocionando, porque faz parte, né? E é também como a gente sabe que está falando com o coração, que está falando com amor. Né? São vários sinais que a gente vai percebendo. Por exemplo, em alguns momentos eu sinto arrepiar. E aí eu sei que também, né, é uma fala com muito amor, de muito coração e de muita verdade. Quando a gente fala, eu tive várias vezes essa sensação, eu imagino que vocês também, quando a gente fala e a sensação que tem é que é outra pessoa falando. A gente está falando tanto no automático que a gente não está nem se dando conta do que a gente está falando. A gente fala e fala, quem falou isso? A gente está no automático, está na inconsciência. Né? Então a gente vai trazendo, né, para esse lugar, tá? Vamos fazer mais um exercício que é para a gente ir experimentando e aí aos poucos isso vai ficando mais forte e mais também gravado no nosso inconsciente, tá? Então, a gente vai... Eu quero que vocês experimentem agora. Deixa eu pensar aqui em uma frase. Eu amo a vida. Simplesmente falem aí. Eu amo a vida. Ok? E aí agora a gente vai fazer esse processo de respirar. Já te leio aí, Tati. Inspira profundo. Fecha os olhos, retém o ar. Traz a atenção para o coração. E sente esse espaço se expandir, como se quando a gente inspira e retém o ar, faz com que esse salão fique todo iluminado. Solta o ar devagarzinho. Inspira profundo. Sente novamente agora o salão completamente iluminado e expandido. Se localiza no centro desse espaço, no centro desse salão. Abre os olhos e agora diz novamente, eu amo a vida. E aí eu quero que vocês me contem aqui se vocês sentiram diferença, como foi. Enquanto isso eu leio a Tati. Somos ensinados a nos entender como penso, logo existo. Sim, a gente aprendeu bem isso, Tati. Precisamos construir esse espaço do sentir. Sim, eu super concordo com você. E é isso que a gente vai fazendo, né? Com muitas ferramentas que expandem esse espaço. Eu lembro que a gente trocou um pouco sobre algumas práticas, né, de corpo, né, de percepção da nossa energia, né? Eu pratico o Qigong, o Tai Chi Chuan, eu lembro que você trouxe outro que eu esqueci, inclusive, o nome agora. Essas, por exemplo, são práticas em que a gente cultiva esse espaço do sentir. A respiração também é uma prática em que a gente cultiva o espaço do sentir. João, meu amor. E o canto, todas as práticas com a voz, elas são magníficas para a gente expandir o espaço do sentir.
que também é um espaço de escuta. E é louco, né, você pensar que, poxa, como é que eu vou cultivar um espaço de escuta com a voz? Porque quando a gente canta, quando a gente entoa, a gente também está escutando. Quando eu faço ah, eu estou escutando esse som, eu estou recebendo essa vibração, muito mais do que a emissão, e aí o Nada Yoga ensina isso para a gente também, né? Muito mais do que a emissão, no cantar a gente tem toda a reverberação das frequências, das nossas frequências em todo o nosso sistema, no nosso corpo físico, no nosso sistema emocional, no nosso sistema mental, no nosso campo etérico. Então, tudo recebe e sente essa vibração. Bom dia, meu amor. Então, quando a gente entoa, a gente também expande esse espaço de escuta, de sentir. Gente, eu quero que vocês me digam se vocês fizeram aí o exercício da frase e me contem, tá? Por gentileza, para eu saber também como se está dando certo, se está ressoando, né? E aí eu trouxe algumas perguntas para vocês ficarem com essas perguntas, tá? A gente já sabe, né, que a gente está nesse contexto em que muitas coisas estão se transformando e nós somos os agentes transformadores, né, desse contexto. Então, a gente já não mais fica colocando a culpa, né, culpabilizando fora sobre, né, esse contexto como está. A gente toma as rédeas e a gente transforma, né, a partir do nosso interior. A gente transforma os padrões que estão fora, criando novas possibilidades e dizendo, isso não ressoa mais, graças, graças, graças. Tati, eu fiz, veio um sorriso em seguida. Maravilha, esse sorriso diz muito, com certeza. Bruna, bem-vinda. Cecília, bem-vindas, meus amores. Depois vocês podem ver, eu vou deixar no YouTube essa live, que aí tem alguns exercícios que aqui eu já vou encaminhar para finalização. A gente veio falando sobre a entonação, sobre como a entonação é esse ponteiro que nos traz uma percepção sobre nós, sobre o que está acontecendo dentro, sobre o quanto a gente fala muitas vezes sem realmente estar conectadas com a nossa verdade, reproduzindo coisas que não são realmente o que a gente acredita, o que a gente sente, e como é importante a gente cultivar esse espaço do sentir para a gente poder realmente trazer para o mundo essa nossa singularidade que é tão importante. E aí eu vou trazer algumas perguntas para vocês ficarem com elas. O que acontece se, em lugar de nos perguntarmos quem ou que eu quero ser, a gente se perguntar o que decido criar com o que eu sou, com o que eu já sou, com o todo que eu sou? Porque o que acontece na nossa sociedade? A gente tem essa ideia de que a criança vem e ela vai se tornar alguém, de que ela ainda não é alguém. E a gente fica com essa síndrome a vida inteira, né? Quando, né, eu fizer isso, eu fico com aquela sensação de que a gente nunca é suficiente, porque a gente não se tornou aquele ser que a gente achou que a gente queria ser. Claro que a gente vai ficar com essa sensação interna, porque a gente não é essa ideia, a gente é muito mais. A gente é infinitamente mais. E a gente não pode ver e nem reconhecer isso porque a gente está o tempo inteiro olhando para aquilo que a gente não é, para aquilo que a gente aprendeu a querer a ser. Então, o convite que eu faço é a gente se perguntar:
O que é que eu decido criar com o que eu sou, com esse todo que eu sou? E aí aqui a gente abre espaço para a possibilidade da gente se reconhecer, da gente reconhecer quem a gente é. Porque se a gente não abre esse espaço, fica menos fluido a gente poder reconhecer quem a gente é, né? Se a gente está lá na ilusão de que a gente ainda vai ser alguma coisa que a gente não é. Faz sentido tudo aí? Total, Tati. Que bom. Outra pergunta. O quanto você se reconhece na sua voz? E esse é um bom termômetro. Inclusive para cantores, para nós cantores, tá? Quando a gente canta, o quanto a gente se reconhece naquela voz. Porque, vamos lá, existem muitas técnicas, inclusive existem técnicas de entonação, né? Para as pessoas que fazem curso de comunicação, de oralidade, se passam muito isso, né? Técnicas de entonação. Só que aí ela também está numa superficialidade, numa artificialidade em que eu uso a entonação de uma forma racional para chegar a um determinado resultado. Então, eu quero criar um sentimento de aconchego na pessoa. Então, eu vou usar essa entonação envolvente, né? Isso é algo que eu estou fazendo racionalmente. Só que ainda não é isso que a gente está falando aqui, porque isso é uma espécie de manipulação, né? E não entrando no juízo, no julgamento de ser uma manipulação ou não. Em alguns momentos, pode ser realmente uma ferramenta interessante para algum fim. Só que quando a gente fica só nisso, a gente também não está em contato com a nossa verdadeira voz. A gente está usando técnicas para alcançar algum objetivo e a gente continua sem nos escutar, sem escutar a nossa própria voz. Deu para entender isso? Então, essa é uma pergunta que eu acho que é interessante a gente ficar com ela, né? Eu me reconheço na minha voz? E aí, só o fato, tem pequenos gestos, gente, que são muito expressivos dentro da nossa singularidade. Comecem a perceber isso em vocês. Por exemplo, vocês viram que eu fiz isso daqui? É automático. Eu faço muito isso quando eu percebo que é importante voltar para o meu centro. Automaticamente eu faço isso daqui e eu já sei. Né? O nosso corpo, ele se expressa o tempo inteiro. E é importante a gente, abrindo esse espaço de escuta, do sentir que a gente falou durante essa live, a gente ir percebendo essa nossa própria linguagem, tá? E eu deixo para vocês uma frase e uma proposta de exercício para vocês ficarem aí com esse exercício, tá? A frase que eu quero que vocês fiquem com ela é: você não precisa de aprovação ou aceitação para ser quem é, porque você já é. Você já é. Se a gente já é, para que a gente precisa que alguém aceite ou nos permita ser o que já é? Né? A gente inventa cada coisa, né? Enfim, essa é a frase que eu deixo para vocês. E um exercício de respiração. Nesse exercício de respiração, vocês vão inspirar, a gente vai fazer a retenção de ar, vai trazer para o coração e vocês vão experimentar, começar a ouvir a voz de vocês desse espaço. Então, é como se a gente visualizasse, a gente imaginasse que a nossa boca veio para cá, tá? Só visualiza, não racionaliza demais. Inspira. Aqui a gente vai, para treinar, a gente vai falar com o nosso nome.
Quem já fez aula aqui comigo já fez esse exercício alguma vez. Então, a gente vai falar o nosso nome todo. Inspira. Traz a atenção para o coração, para esse espaço no centro do peito. Percebe como ele se expande. E imagina que a voz sai daqui, desse espaço. Raquel Lara Rezende. E solta. À medida que a gente vai fazendo esse exercício de respiração, que é muito simples, a gente vai percebendo algumas coisas. A gente percebe que a gente começa a escutar o nosso coração, a batida do nosso coração. A gente começa a perceber que a gente tem a sensação de que esse espaço é bem maior do que ele é. E a gente começa a realmente sentir que o som que a gente está emitindo, ele vibra desde esse centro, tá? E aí, nisso, a gente pode trazer tanto para o nosso canto, para a entoação e para a nossa fala. Quando a gente sente que é muito importante a gente falar desde o nosso coração, façam esse exercício primeiro. Lara, meu amor! Então é isso. Gostaria que vocês me contassem um pouco, né, como ressoou tudo isso por aí. Essa live vai ficar gravada no YouTube, no meu canal, Raquel Lara Rezende. Então, quem chegou por último e quiser assistir a live inteira, daqui 1 horinha é só chegar lá, tá bom? Lembrando a frase que ficou: você não precisa de aprovação ou aceitação para ser quem é, porque você já é. Você já é. Muitíssimas graças, meus amores. Quem não sentiu a vontade também para compartilhar aqui, quiser compartilhar comigo diretamente, é só falar comigo aqui pelo direct no Instagram. Vou ficar muito feliz em trocar mais com vocês, tá? Até a próxima. Um beijo.